E aí gente, olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar dos piores jogos de 2024. Nesse vídeo nós só vamos ter decepções. Então antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de dar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então vamos começar com um jogo que a maioria não vai se lembrar muito. É o South Park Snow Day. Esse foi o primeiro jogo do South Park que migrou pro 3D. Eles tentaram fazer algo meio como serviço, talvez para tentar faturar alguma coisa diferente. E o jogo acabou ficando muito esquisito, muito estranho mesmo. Quando a gente para comparar com os outros jogos de South Park, isso acabou ficando muito abaixo. É um jogo com uma gameplay cansativa, chata, repetitiva e enjoativa. Nem mesmo as piadas do jogo são interessantes. O jogo ainda tentou adicionar cartas, alguns poderizinhos, mas não rolou mesmo. Pra mim o jogo não se salva em parte nenhuma. Esse que é com certeza um dos piores jogos de 2024. E o próximo jogo da nossa lista é o Skull and Bones, famoso Skull and Bones. Isso mesmo, aquele joguinho de pirata, puleiro da Ubisoft. Esse é aquele tipo de jogo que você olha e só pensa por que alguém perdeu tempo fazendo isso. Qualquer um ia ver que esse jogo tá uma porcaria. É um jogo que a ideia tem potencial sim, porque todo mundo já viu assim, Assassin's Creed, Black Flag. Mas quando a gente vê esse jogo, a gente vê que ele consegue ser pior do que um jogo que é antigo. Ao invés dos caras fazerem um jogo maneiro, um jogo com história, eles pegaram e criaram um jogo como serviço. Tem nada pra fazer, uma modelagem horrível, os personagens de massinha, quando chove, cai raio no jogo, parece que é PNG. No final o jogo acabou virando uma batalha naval, meio que um World of Warships, só que ruim. É um jogo de pirata onde você não tem combate em campo, a caça ao tesouro é horrível, você simplesmente entra numa ilha em linha reta e vai atrás do tesouro, você olha no chão e acha. Olha cara, é um jogo muito porco, muito mal cuidado. Impressionante que a Ubisoft tenha deixado isso sair. Aquele jogo chato mesmo, que nem de graça você quer jogar. Infelizmente esse jogo, pra quem comprou, é um dinheiro simplesmente jogado fora no lixo. Não recomendo pra vocês, não joguem, famosos Skull and Bones. Então vamos seguir a nossa lista, o próximo jogo. O próximo jogo da nossa lista é o jogo do Esquadrão, não podia ser outro. Esse jogo cabe no mesmo requisito do Skull and Bones. Você só pensa, por que não um single player bem feito? Um jogo onde você poderia jogar com a Liga da Justiça, pelo menos com 3, 4 personagens que fossem. Seria muito mais interessante e melhor. Mas não, o que a gente recebeu foi um jogo como serviço, que hoje a gente tá vendo aí, quase não consegue nem se manter o próprio jogo. Que é isso que essas empresas estão querendo, é farmar em cima dos jogadores. Mas a gente não é mais otário, né? Eles estão percebendo isso. Cara, isso aqui é uma das maiores vergonhas do ano. Esse jogo tava custando R$13 agora aqui no fim do ano. Um jogo que acabou de lançar e mesmo assim ninguém tá comprando. É um jogo que só dá prejuízo. Quando a gente vê que a Rocksteady fez a franquia Arkham, a gente sabe que os caras conseguem fazem jogo bom. Tem coisas boas no jogo. A gente vê que tem a mão da Rocksteady ali, mas é aquilo, os caras forçaram os caras a fazer o jogo que eles não queriam fazer. Deu nisso. Pra quem achou que esse jogo seria melhor do que o Gotham Knights, acabou sendo uma decepção, e o Gotham Knights foi o que realmente foi um bom jogo. Um jogo ok, divertido, pelo menos. Cara, esse é um jogo muito esquisito, parece uma mistura de Fortnite com um monte de coisa, uns personagens que ninguém quer jogar, de boneco parece que não toma tiro, fica atirando ali tudo colorido. Jogo enjoativo, chato, eu simplesmente não tanquei esse jogo. As cutscenes estão legais, tem coisa boa no jogo, a gente fez foi a Rocksteady, mas é isso. Mais uma tentativa de jogo como serviço falha. E o próximo game da nossa lista é o Dragon Age The Veilguard. Thank you. So, I'm non-binary. Esse é um jogo que é simplesmente decepcionante. A maioria das pessoas esperou anos para ter uma sequência do jogo, e o que eles receberam foi essa porcaria desse jogo. É um jogo cheio de personagens chatos, com diálogos chatos, irritantes, personagens mal escritos pra caramba. É um jogo que não consegue cativar ninguém. A gente vê que foi um jogo que claramente eles focaram nas coisas que não precisavam focar, que não tinham sentido nenhum focar. Uma lacração tremenda I'm non-binary. I'm non-binary. I'm non-binary. no game. Do nada você tá jogando, batendo nos inimigos, aparece o personagem falando da sexualidade dele, que você não tá nem aí pra isso. Não agrega nada na história do jogo. Esse é um jogo que demorou anos pra sair, decepcionou a maioria dos fãs. Como vocês podem ver, diferente do ano passado, onde nos piores jogos nós tivemos diversos jogos pequenos, esse ano a gente teve muito jogo grande nessa lista, o que é um alerta gigantesco pra indústria. E não é que os caras estão lançando jogo mediano, ok, não, os caras estão lançando jogo de ruim pra baixo. Cara, no passado, na nossa lista de piores jogos, a gente tinha o jogo do Gollum, jogos de meme assim. Esse ano a gente tá tendo que botar jogos grandes, foram horríveis. Bom, e pra gente finalizar, a gente tem que falar do fracasso do Concorde, que não tem como deixar de falar, é o maior fracasso desse ano. O jogo ficou no ar por pouquíssimos dias, muita gente nem conseguiu jogar o jogo, e nem queriam jogar também, né?
Esse é um jogo que não agregou em nada, não trouxe nada de bom. São jogos que tentam vender pra gente como serviço que ninguém quer. Porque a gente já tem muito jogo como serviço consagrado e é muito difícil competir com eles. Ainda mais quando o teu game tá focando em serviço e ainda tá focando em pauta ideológica. Não precisa, ninguém tá interessado nisso. As pessoas só querem boas histórias pra jogar no seu videogame. Pra isso é simplesmente um jogo genérico, multiplayer, que a PlayStation tentou, acabou fracassando. Esse é um jogo que durou apenas alguns dias no mercado, teve suas cópias. Um jogo que todo mundo falava, todo mundo já sabia que ia dar errado, mesmo assim eles insistiram e foi o que deu. Então, gente, o que vocês acharam dessa lista dos nossos piores jogos de 2024? Comentem aqui se vocês acham que esse ano vai melhorar as coisas ou se vai só piorar. Cada vez mais a gente vê mais franquias grandes lançando jogos porcaria, querendo empurrar jogo como serviço em todo mundo, quando não é isso, são jogos com histórias horríveis. Eu pedi pra quem puder se inscrever, dar aquele like e comentar. E até o próximo vídeo, valeu!